A influência do aumento da temperatura no nosso corpo é conhecido como febre, não é? A febre é causada por um processo infeccioso. E quando, se você permanece numa febre acima de 40 graus por algum tempo, você pode até entrar em coma ou até morrer por causa disso, devido a esse processo de inativação das suas proteínas, das suas enzimas. Então o seu organismo acaba entrando em colapso. Já que eu estou falando de enzimas, eu gostaria de contar um pouco mais sobre as características dessas moléculas essenciais para a sua vida. Você tem enzimas para cada atividade do seu corpo. Você tem milhares, talvez milhões de moléculas de proteínas. Cada molécula de proteína tem que ser construída. Cada molécula de proteína, para ser construída, ela depende de uma enzima específica. Cada molécula de proteína, quando ela vai ser destruída, ela vai depender, ou ela vai ser editada, arrumada, ela vai depender de uma outra enzima específica. Então a gente diz que as enzimas trabalham num sistema que a gente chama de chave fechadora. Vejam bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 chaves, todas diferentes. Se eu utilizar essa chave para abrir essa porta aqui na frente, eu não vou conseguir. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, as chaves são específicas. Elas só vão interagir, só vão abrir a fechadura para a qual elas foram feitas. As proteínas também são assim, elas são específicas. Cada proteína só vai interagir com o seu substrato específico, fazendo uma reação que a gente diz assim: enzima mais substrato vai formando enzima, substrato interagindo e em seguida formando enzima mais produto. Então o produto ele é formado após a ação da enzima sobre alguma particularidade da sua proteína ou da sua molécula alvo, o substrato. É importante notar também que a enzima não é gasta durante a reação. Ela permanece da mesma forma. É como se fosse aquela ferramenta do seu pai, aquela que ele no final de semana usa para desmontar um videocassete da sua mãe ou o DVD da sua mãe e que acaba deixando uma ou outra peça para trás, né? Então, essa enzima, diferentemente do seu pai, da ferramenta do seu pai, ela é específica e ela é muito eficiente. Isso não acontece com ela. Outro grupo de proteínas importantes que eu gostaria de contar para vocês são os anticorpos. Anticorpos são aquelas proteínas de defesa lançadas por células componentes do seu sistema imune, por exemplo, os glóbulos brancos. Esses anticorpos agem sobre proteínas estranhas ao seu organismo, que a gente chama de antígenos. Os anticorpos, então, no mesmo sistema de chave fechadura, vão inativar os antígenos de uma forma específica, eliminando essa ameaça do seu corpo. Os anticorpos são encontrados nos soros. Quando você, por exemplo, recebe uma picada de cobra, ou você é ferroado por uma aranha ou um escorpião, você recebe o soro. Nesse soro a gente já tem anticorpos prontos. Esses anticorpos foram produzidos através de inoculação de pequenas quantidades do veneno da cobra, ou do escorpião, ou da aranha, em cavalos ou em coelhos. Depois se retira o sangue e se purifica os anticorpos. Coloca-se no seu corpo para poder eliminar os antígenos que estão presentes no veneno que você acabou recebendo através daquela picada. Diferentemente dos soros, as vacinas, nas vacinas a gente não tem anticorpos prontos, a gente tem antígenos. Uma vacina, por exemplo, aquela vacina da poliomielite, aquela do Zé Gotinha, naquela vacina a gente tem antígenos
que estão não de uma forma ativa, capaz de causar doença. São antígenos que foram ou desnaturados ou de vírus que estão mortos pelo calor. Esses antígenos, então, vão fazer com que o seu corpo produza anticorpos da seguinte forma. Inicialmente, quando é aplicado a vacina em você, o seu corpo começa a produzir o seu corpo recebe os antígenos e começa a produzir os anticorpos de uma forma lenta. Essa produção de anticorpos permanece por algum tempo até a ameaça ser eliminada e depois vai permanecer um certo nível em células que a gente chama células de memória imune, que são tipos de linfócito B. Numa fase seguinte, se você tiver contato de novo com esse antígeno, por exemplo, se você tiver contato com a doença, com alguém doente, essa produção vai ser bem mais rápida e bem mais aguda, de forma que seu corpo vai estar protegido de uma forma duradoura, de uma maneira duradoura contra uma doença. Existem vacinas para uma série de doenças hoje. Por exemplo, existem vacinas contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a rubéola e assim por diante. Todas a partir desse sistema. Inoculação no nosso corpo de antígenos inativos incapazes de causar a doença, mas capazes de levar à produção de anticorpos. Entretanto, existem outras doenças para as quais a gente não tem vacinas. Um exemplo claro é a vacina, a gripe. A gripe é uma doença em que ocorre uma mutação. Quando você tem um tipo de vírus, quando você tem uma gripe, você tem um tipo de vírus. No ano seguinte, ou algum tempo depois, quando você tiver uma nova gripe, provavelmente você vai estar exposto a um tipo diferente de vírus. Esses vírus são vírus de RNA e que tem uma capacidade muito grande de mutação, de variar o seu material genético e, em consequência, variar as proteínas que são produzidas. De forma que os anticorpos que você tem no seu corpo contra um determinado tipo de gripe não vão servir para outro tipo ao qual você foi exposto.